Bom, o versículo chave da mensagem desta noite está em João 14, verso 6, que diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, sem dúvida nenhuma, é o personagem, é a pessoa importante, mais valiosa que pisou nesta terra. Apesar de Jesus ter sido um grande líder, apesar de Jesus ter sido um grande profeta, apesar de Jesus ter sido um grande sábio, apesar de Jesus, como homem, ter feito coisas extraordinárias, ele foi mais do que tudo isso que eu já disse para você. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o verdadeiro sentido do Natal. Eu fico triste porque o Natal, que é comemorado pela sociedade vigente, não os cristãos genuínos, mas a sociedade geral, ele não é o Natal verdadeiro, você pode dizer assim. Porque o verdadeiro sentido do Natal não é Papai Noel. Papai Noel é um personagem criado para satisfazer os grandes empresários, os comerciantes e por aí vai. Não é árvore de Natal, rena, ou dar presentes uns para os outros. Interessante que, só uma perguntinha aí, quem fez um bolo, colocou lá uma vela simbólica e cantou parabéns para Jesus? Não é? Ou seja, o aniversariante, né, que é comemorado o dia do nascimento de Jesus, é o menos lembrado, é o menos falado. O que é mais falado é Papai Noel, árvore de Natal, rena, não é isso? Cominância, troca de presentes. Mas o Cristo, o que está sendo comemorado, é pouco falado, ou é falado de forma distorcida. Mas nessa noite, nós vamos falar um pouco a respeito do aniversariante, a respeito de Cristo, a respeito do caminho, da verdade, da vida, a respeito daquele que merece toda a honra, todo louvor, toda a glória. Jesus é o aniversariante, mas ele é mais do que um aniversariante nessa data comemorada ao Natal. Ele é o presente, ele é o grande presente, ele é o presente inestimável, incalculável, imensurável. Na verdade, Jesus não faz parte de uma mitologia, ele é uma pessoa, ele é um ser maravilhoso, poderoso, que esses tópicos que eu vou compartilhar aqui é pouco, apesar de ser muito para nós, em relação a tudo aquilo que ele é. Porque na verdade, nossa mente humana, nosso entendimento humano, nossa capacidade humana, nossa experiência de vida, não dá para mensurar o imensurável. Mas esse Jesus tão grande, tão valioso, tão poderoso, ele resolveu vir à terra e habitar entre nós. Mas mais do que habitar entre nós, ele resolveu, como eu falei no culto passado, ele resolveu morar em nós. Ele resolveu residir em nós.
Então, nesta noite eu quero falar sobre esse personagem, sobre esse Jesus maravilhoso, e mostrar para você quão importante ele é, quão valioso ele é para nós, mas para todas as pessoas, mesmo as pessoas não dando o valor devido que ele merece. Para tanto, abra lá em João 7, versículo 37 e 38. Diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus, o Filho do Deus vivo, ele é a água viva. Mas não é essa água que nós bebemos, essa água mineral aqui, branca, né? Ele é mais do que essa água. Porque, apesar dessa água nos manter vivo, mas ela não é a água viva. A água viva é Jesus. Porque essa água que é Jesus simbolizando, fazendo essa comparação, é alimento para a sua alma e para o seu espírito. As pessoas aí fora, elas estão com sede, elas estão desidratadas, elas estão anêmicas. As pessoas, elas estão sujas, a mente está suja, mais do que o corpo. As pessoas aí fora estão com a mente poluída, estão sedentas, desesperadamente, porque apesar delas poderem beber a água mineral, tomar banho, né, na ducha, mas o que sacia, o que preenche, o que alimenta, o que refresca, o que revigora o seu espírito e a sua alma é a água viva. E essa água viva é Jesus. As pessoas têm tentado beber de outras águas, mas essas águas que o mundo oferece, ela não é capaz de saciar e de preencher o vazio da alma. Então Jesus está dizendo para esse povo que ele é a água viva e que quem crê nele, como diz a Escritura Sagrada, do seu interior fluirão rios de água viva. O que você precisa, o que você necessita, não é um emprego, não é uma posição social, não é muito dinheiro, não é muitas casas, não é ter muitas posses, não é ter muita comida ali na mesa onde você come. É claro, isso é bom, não é ruim, mas isso não vai sustentar, não vai te manter, não vai te saciar, não vai matar a sede da sua alma. E Jesus está dizendo que ele é a água viva, e ele quer não só dar esta água viva para essas pessoas que ele está aqui declarando, mas ele quer também que as pessoas, e aí entra eu e você, ele quer que nós que temos, que possuímos e que desfrutamos dessa água viva, ele quer que nós compartilhemos, ele quer que nós
venhamos transmitir, liberar esta água viva que está dentro do seu espírito. Então, Jesus, Ele é a água viva. Essa água viva está em você, reside em você, mas essa água viva não quer ficar só em você. Ela quer ser liberada através de você, através de mim, para saciar a fome, melhor, a sede da humanidade que está desnutrida, que está desidratada, que está sedenta, irmãos. Então, meditando e avaliando esse texto, eu entendi por que Jesus é o verdadeiro sentido do Natal. Porque enquanto a sociedade aí está tentando beber daquilo que o mundo oferece, Jesus quer dar a água viva que o mundo necessita e precisa. Mas a pergunta, primeiro, é: você já tem essa água viva? Você tem bebido dessa água viva? Você tem mergulhado nesta água viva? Essa água viva tem matado a sua sede, tem hidratado você. Essa água viva tem limpado a sua mente, tem limpado o seu coração, tem refrescado a sua alma, tem trazido, né, esse alívio, né, esse alívio que a água nos traz, né? Quando você trabalha o dia inteiro, está suado, o corpo está cansado, e você liga aquela ducha, aquela água cai sobre você, não sai um peso, parece assim que você é uma outra pessoa depois que tomou aquele banho gostoso. Você tem banhado, tem tomado, tem desfrutado dessa água viva? A primeira pergunta que eu faço a você é essa: você tem valorizado a água viva? Porque a água viva transforma de tal forma que uma mulher samaritana, uma mulher da vida, quando ela experimentou da água viva, essa água viva transformou a vida dela. Essa água viva mudou ela, e ela fez mais do que isso. Ela não só foi transformada pela água viva, como ela também levou, apresentou a água viva para aquele povo sedento e carente de limpeza e de purificação, que só a água viva pode dar, pode conceder. Você tem essa água viva dentro do seu espírito. Mas a segunda pergunta é: e essa água viva que está em nós, ela tem sido liberada? Porque o texto diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Você tem ideia? Não é rio, rios de água viva. Querido, você é o escolhido de Deus, a escolhida de Deus, para matar a sede da humanidade. Você entendeu? Você é o escolhido e escolhida de Deus para limpar e purificar através da sua vida, com a água viva, as pessoas que estão mortas espiritualmente. Esse Jesus precisa ser falado. Não o Jesus que o presépio coloca ali, como um boneco, como uma imagem, porque Jesus é muito mais do que um bonequinho, muito mais do que uma imagem, é muito mais do que o Papai Noel. Ele é a água viva, a água abundante, a água que sacia, a água que preenche a sede da sua alma. E o que é lindo é que essa água, ela é de graça. Você não precisa. Quanto que custa um garrafão de água mineral? Você compra um garrafão de água mineral hoje, deve estar uns R$7, né? Tem mais barato, mas vamos colocar R$7. Toda semana você troca, dependendo da família,
de 1 a 3 garrafões de água. Se a sua família toma 3 garrafas de água mineral, daqueles garrafão, 3 vezes 7 é 21. Você gasta R$21 todo dia, por semana, né? R$21 toda semana para beber de uma água que mata a sua sede física, mas que na outra semana você tem que ter os outros R$21 para ir lá e comprar. Jesus, Ele não está te oferecendo um garrafão de água mineral. Ele está te oferecendo rios de água viva. E é água cristalina. É uma água que, apesar de não ter preço, porque é incalculável, é de graça, irmão. Está à disposição. Você sabia que 40% da população mundial não conhece a água viva? Você sabia que cerca de 2 bilhões e 400 mil pessoas não conhecem um pingo, não conhecem uma gotinha dessa água viva que habita em você e que se transformou em rios de água viva e que não só está em você, mas você pode liberar essa água viva para os corações sedentos. Guarda isso no seu coração. Valoriza a água viva. Dê importância a essa água viva. Não rejeite essa água viva. Eu sei que quando nós temos muita água para beber, nós não valorizamos tanto, não é? Quando você está lá com os 3 garrafões cheios de água na sua casa, você nem liga. Mas na hora que seca os 3 garrafões de água, e você não tem os R$21, você fica desesperado. Mas não faça isso. Valorize a água viva, abundante, mesmo que você tenha fartamente. Porque essa água viva, só ela pode te saciar. Por mais que sua esposa te ame, por mais que o seu marido te ame, por mais que os seus filhos amem você, por mais que os seus pais amem você, por mais que eu como pastor ame você, por mais que vocês me amem, por mais que nós nos amamos, só a água viva mata a sua sede. Só a água viva hidrata a sua alma. Só a água viva preenche as lacunas do seu coração. Amém, querido? João 6,35. Diz assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Versículo 51, não está no texto, mas leia aqui comigo. Não está no boletim, mas está aqui no texto bíblico. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Jesus é o pão vivo. Ele não é só a água viva. Ele não é só a água que mata a nossa sede. Mas Ele também é o pão vivo. O ser humano precisa do pão, do alimento de cada dia. Pois senão, fica com fome, sem forças e pode até morrer. Você já passou fome alguma vez na vida? Eu nunca passei fome. Eu tive momentos de fome forte. Querido e querida, quando você está com fome mesmo, que a barriga não está roncando, ela está gritando, você valoriza a comida física que o Senhor tem te dado. Mas eu quero dizer para você
que a humanidade aí fora, faz tempo que ela não come o pão vivo. Elas nem sabem que existe o pão vivo. Mas você conhece o pão vivo. Jesus é o pão vivo. É o pão que te dá força. É o pão que te revigora. Olha, graças a Deus, a Igreja Metodista Livre, ela é a igreja da palavra. Eu não tenho dúvida. Você só está aqui hoje, sentado nessa cadeira, porque você comeu do pão. E não parou de comer do pão. E tem se alimentado do pão diariamente. Mas eu tenho certeza, vou colocar por baixo, dos 21 anos que esta igreja tem, quantas pessoas já congregaram aqui? Quantas pessoas já fizeram parte dessa igreja? Quantas pessoas já cultuaram a Deus aqui neste lugar? E quantas destas pessoas, infelizmente, nem todas, mas uma boa parte delas, estão perambulando por aí? Sabe por quê? Porque desprezou o pão vivo. Porque cometeu um ato insano. Não comeu o pão vivo no café da manhã, não comeu do pão vivo no almoço, não comeu do pão vivo na janta, ficou muito tempo sem comer o pão vivo, que é Cristo, que é a palavra de Deus, e aí se tornaram fracos, se tornaram desnutridos, perderam a força, perderam o vigor, e não estão encontrando forças para se levantar. Alguns já até morreram. Outros estão se esforçando para se manter vivo. Por quê? Porque não valorizou, porque não se alimentou, porque não desfrutou, porque não se saciou do pão vivo, que é Cristo Jesus. Nunca deixe de comer deste pão. Nunca deixe de se alimentar deste pão. Nunca deixe de provar deste pão. Se alimente desse pão todo dia, toda hora, todo momento, toda e qualquer situação e circunstância. Porque este pão está à nossa disposição. Este pão é de graça. Este pão, irmãos, quantas pessoas não conhecem esse pão? Quantas etnias, quantos povos sequer ouviu falar da palavra de Jesus? E você tem esse pão todo dia. Eu tenho esse pão toda hora, todo momento. Não deixa de comer desse pão, porque é só esse pão. É só esse pão que vai te manter. Na hora da luta, na hora da batalha, na hora da guerra, na hora do confronto, na hora da adversidade, na hora que falta força física, na hora que a sua mente devagar, na hora que o cenário ficar tenebroso, na hora que as pessoas que você até poderia contar não estão ali naquele momento, nessa hora, quem vai te manter de pé é o pão. Nesta hora, quem vai sustentar você é este pão. Porque é este pão que alimenta. Não é o videogame, não é o Faustão, não é o Gugu. Não é. Não é o Fantástico. Não é isso, irmãos. Quem vai te sustentar é o pão vivo que desceu do céu. Quem vai te manter é o pão vivo que desceu do céu. Quem vai guiar você, quem vai conduzir você. Olha, a palavra é tão rica, que lá no Salmo 1 diz, que aquele que medita na palavra de dia e de noite,
será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no tempo certo, que na estação própria, produzirá os seus frutos, sua folha não vai murchar, e tudo que fizer será bem sucedido. Irmãos, nós só não somos mais abençoados, nós só não somos mais prósperos, nós só não somos mais felizes, nós não desfrutamos da abundância da graça, como está escrito nas Escrituras, é porque nós temos comido muito pouco deste pão, nós temos recorrido a este pão, muito pouco. Mas se você for um homem, uma mulher, que se alimenta deste pão todo dia, toda hora, você se tornará um cristão inabalável. Ninguém, nada conseguirá te derrubar. Porque o que te sustenta na hora da tentação, o que te sustenta na hora da prova, o que te dá força e condição de vencer o inimigo, irmãos, é a palavra de Deus. E é esta palavra que você vai precisar, que você necessita para ser uma bênção, para ser um vitorioso e para ter sucesso nessa terra. Duas perguntas para você. Você tem valorizado o pão vivo que desceu do céu? Você tem comido deste pão vivo que desceu do céu? E você tem dado deste pão? Você tem compartilhado deste pão? Você tem transmitido este pão? Porque tem muitas pessoas anêmicas, tem muitas pessoas morrendo de fome, porque não tem deste pão. E este pão está à sua disposição. Este pão que Deus te deu de graça, você deve partilhar de graça. Eu queria ter muito tempo para te falar. Eu conheço tantas vidas que uma fatia desse pão mudou a vida dela. Eu conheço pessoas que um pedacinho desse pão restaurou o casamento. Eu conheço pessoas que não era nada, que não tinha nada, mas por causa deste pão hoje, não só tem para si, mas também tem para partilhar para os outros. Você conhece pessoas assim? Você tem ideia do poder que está sobre a sua boca? Você tem ideia do poder que existe na palavra de Deus que está no seu coração? Você tem noção do tesouro, da riqueza que Deus já nos deu? E estamos enterrando essa riqueza. Nós temos que ser que nem aqueles leprosos, que eles foram no arraial dos assírios, comeram bastante, desfrutaram demais dos despojos dos assírios que escafederam por causa do agir de Deus. Mas eles pararam e falaram: peraí, mas nós já comemos, nós já nos alimentamos, nós já estamos saciados, mas há uma cidade sitiada, há uma cidade onde as mães estão matando o filho para se alimentar. E não era um povo estranho, era o povo de Deus, que estavam famintos, desesperados, sem comida, sem alimento. Mas aqueles 10 leprosos, não sei se é 10, agora eu posso estar equivocado, 10, né? 2, 10 é o do agradecimento, né? Os dois leprosos bateram na porta lá da cidade e disseram: olha, nós fomos lá, comemos o alimento, nos banqueteamos do alimento, nos saciamos do alimento, mas nós queremos dizer para vocês que tem comida para todos vocês aqui. Vocês não vão precisar mais matar filho para comer, vocês têm comida, né, para realmente aproveitar, desfrutar. E toda aquela cidade foi salva da morte, porque 2 leprosos comeram do pão, mas partilharam do pão também. O que é que você está fazendo com um pão vivo que desceu do céu e que entrou no seu coração?
Você tem realmente partilhado desse pão? Você tem transmitido deste pão? Mas Jesus não é só a água viva e não é só o pão do céu, o pão vivo. Jesus também é a luz do mundo. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 5, quase no final da Bíblia. Primeiro João, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Jesus é Deus, então Jesus é luz, e em Jesus não há treva alguma. O que me toca aqui, eu nem tinha prestado atenção, é que eles receberam o pão vivo do céu, que eles ouviram, e eles também transmitiram. E eles afirmaram que Deus é luz. Jesus é a luz do mundo. A humanidade, irmãos, vive nas trevas, vive perdida e sem direção. Essa é a realidade dos fatos. Eu estava vendo na internet uma cidade lá do Iraque, do Estado Islâmico. Eu não posso dizer assim, graças a Deus, mas o país, os soldados iraquianos conseguiram tomar uma cidade que estava sitiada pelos muçulmanos, né? Pelo Estado Islâmico. E o que eles faziam? Eles pegavam as pessoas e usavam essas pessoas como uma arma de defesa. Então eles pegavam essas pessoas, os civis, as pessoas que moravam naquela cidade, e colocavam aquelas pessoas na linha de batalha. Então, quando os soldados iraquianos atacavam os soldados do Estado Islâmico, na verdade quem morria era o povo daquela cidade. Veja, pessoas da mesma nacionalidade, do mesmo país, mas cego. Esses islâmicos, esses muçulmanos, sequestrando crianças cristãs e vendendo elas no tráfico, levando essas crianças de 12, 13, 11 anos a serem vendidas como escravas, para saciar os desejos e os apetites sexuais daquele que comprou aquelas crianças. Não precisamos ir muito longe. O Nordeste, o que tem de prostituição, o que tem de tráfico, o que tem de pessoas trabalhando como escrava. Escute bem, as pessoas aí fora, elas vivem nas trevas. Os usuários de drogas, os corruptos, as prostitutas, os ladrões, as pessoas que agora estão lá no Carumbé, as pessoas aí fora que estão no vício da bebida. Essas pessoas, elas estão cegas, porque elas estão nas trevas, elas não conhecem a luz, elas não têm noção da luz, talvez nunca falaram da luz para elas, ou a luz que falou para elas que era a luz, na verdade não é a luz verdadeira, que é Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, que morreu na cruz, para resgatar aqueles que estavam nas trevas e levá-los para o reino de luz, o reino de Deus.
Mas Jesus veio à terra. Mas Ele não veio só para iluminar o nosso caminho. Mas Ele também veio para iluminar a nossa mente e o nosso coração. Jesus não quer iluminar só o seu caminho. Ele quer iluminar sua mente, Ele quer iluminar o seu coração. Ele veio para isso. E foi isso que aconteceu comigo e com você, no dia que a luz raiou em sua direção. Se você olhar para trás, você vai concordar comigo que você vivia nas trevas. Que você era rodeado de pessoas que viviam nas trevas. E eu e você vivíamos no mundo de trevas. Mas a gloriosa luz, que é Cristo, foi revelada a você. E essa luz, que é Cristo, teve a ocasião de entrar dentro de você. E essa luz está em você. Por isso que as pessoas lá fora, talvez não fale para você, mas quando pensa em você lá no passado e olha para você hoje, elas falam entre si: o Luiz é um outro homem. O Vitor é um outro homem. O Valmir tem nada a ver com aquele Valmir de épocas atrás. Até as pessoas que não se converteram a Cristo, elas mesmas, por detrás, talvez não fale na sua frente, percebe que a luz te alcançou. Percebe que a luz raiou dentro de você. Percebe que a luz que é Cristo brilha no seu coração. Oh, irmãos, Jesus é a luz. Qual é aquela música? Acende uma luz e deixa brilhar a luz que é Jesus. Aí o restante eu não gravei. Eu até sei mais ou menos, não quero cantar, senão eu erro aqui, fica vazio ainda. Mas esse Jesus, irmãos, Ele é a luz. Nos dias difíceis, nos dias complicados da sua vida, deixa a luz brilhar. Deixa a luz que é Cristo se manifestar no seu coração. Mas saiba, lá em Mateus 5,14, lá fala que além da luz ter se revelado a você, Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Você tem ideia do que é isso? Você não só tem a luz, mas você é a luz do mundo, porque a luz do mundo misturou-se com você. Então agora não tem como separar a luz que é Cristo de você e nem você de Cristo, porque a Bíblia diz que nós somos um espírito com Ele. Irmão, a resposta para essa sociedade perdida, a resposta para esse mundo tenebroso, não são os políticos, não é o dinheiro, não são os professores, não é a segurança pública, não são os hospitais. A luz é a esperança para essa sociedade em trevas. Mas essa luz está em você. Por isso que eu amo as células. Porque as células se tornou um instrumento da graça de Deus para tirar a luz que estava neste prédio e ser espalhada para esse mundo cheio de trevas. Porque a Bíblia fala que não tem, como que você vai esconder, né? A luz ela foi feita para aparecer, para se manifestar. A pergunta é: você tem sido luz lá no seu trabalho? Você tem sido a luz que é Cristo lá na sua escola? Nós estamos sendo luz na nossa casa.
Nós estamos sendo luz lá na célula. Nós estamos sendo luz lá na casa de paz. Nós estamos sendo luz nos lugares onde nós peregrinamos. Porque eu não tenho dúvida que luz nós somos. Tanto somos que quando nós fazemos o retiro espiritual, as pessoas que vão para o retiro, elas estão em trevas, porque não conhecem a luz. Mas quando a luz se manifesta na vida deles através de nós, essa luz se revela nesse povo, esse povo encontra-se com essa luz que é Cristo, e eles são transformados por Cristo que está em você. Mas o Senhor não quer que nós sejamos luz só lá no retiro. Ele quer que você seja luz por onde você andar, por onde você for. Ah, pastor, mas não sei, eu acho que as pessoas não estão percebendo essa luz em mim. Não é que elas não estão percebendo, é que você não está revelando a luz. É que você está colocando um pano muito grosso sobre o lampião. Então essa luz está ofuscada dentro de você. Mas você foi criado e criado para brilhar, para revelar essa luz, para manifestar essa luz. O mundo que estava em trevas viu a luz que é Cristo. O mundo precisa conhecer a luz de Cristo que habita dentro de você. Quanto mais intimidade você tiver com Cristo, mais você vai brilhar, mais você vai resplandecer. Ah, irmãos. E para nós finalizarmos, 1 de João 5, 11, 12. Diz assim: e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E essa palavra vida eterna é Zoe, significa a vida abundante de Deus. Quem entregou a vida a Cristo de verdade, genuinamente, quem aceitou a Cristo de coração, quem se rendeu a Cristo, quem convidou Cristo para entrar em seu coração, quem fez de Cristo o seu Senhor e o seu Salvador, quem tomou a decisão de se arrepender dos pecados e entregar a sua vida nas mãos de Cristo, este recebeu a vida eterna. Você que entregou a sua vida a Cristo, você tem a vida, mas não é uma vida de 100 anos, de 300 anos, de 400 anos. Você tem a vida eterna, mas não é só a vida eterna no sentido de não ter fim. Você também tem a vida abundante. Você tem a vida de Deus. Veja, dias eu vou dar alguns exemplos, que Jesus veio para que a nossa alegria fosse completa. Quando você se entrega a Jesus e faz dele o seu Senhor e o seu Salvador, você recebe a vida eterna. E nessa vida eterna que é Deus, há uma alegria completa. Há uma alegria plena. Há uma alegria que preenche. O dinheiro dá uma alegria? Dá, passageira. 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 Ganhar um campeonato dá uma alegria? Dá. Passageira, momentânea.
Uma promoção passageira, momentânea. Mas o que Deus quer te dar não é uma alegria passageira, não é uma alegria momentânea, é uma alegria eterna. Porque Ele veio para que a sua alegria fosse completa. E essa alegria, ela é independente das circunstâncias ou das situações do dia a dia. Você tem desfrutado dessa alegria completa, desta alegria plena, desta alegria que independe das circunstâncias da vida? Essa é a vida eterna que Jesus veio te dar. Jesus também veio nos dar uma paz. E a paz que Ele veio nos dar não é a paz que o mundo dá. Chama-se eirene no grego. Eu amo essa terminologia. Eirene significa paz em meio à guerra. Porque este mundo é um mundo de guerra. Este mundo é um mundo de competição. Este mundo é um mundo de desavença. É ou não é? Este mundo é um mundo de tribulação. É um querendo puxar o tapete do outro. É um querendo prejudicar o outro. É um querendo sair por cima do outro. Mas Jesus veio para dar a eirene. Ele veio para liberar a paz. Uma paz que gruda, que se une, que se conecta a você, mesmo diante das guerras e dos conflitos que a vida nos traz. Você tem desfrutado dessa paz? O seu dia a dia é um conflito, é uma guerra, é uma vida cheia de contendas. É óbvio, irmãos, como nós somos seres humanos, uma hora ou outra, a carne vai gritar mais alto e vai haver os conflitos. Não vou negar, isso acontece realmente. Mas o plano de Deus é que você vivesse no Espírito. É que você andasse no Espírito. Porque quem vive no Espírito jamais satisfará os desejos da carne. Qual é o nosso problema? É que vivemos mais na carne e menos no Espírito. Mas se você tomar a decisão de viver no Espírito, de viver em Cristo, de se alimentar de Cristo, de beber da água viva, de comer o pão do céu, de andar na luz que é Cristo, pode ter certeza, você pode desfrutar dessa paz, dessa eirene, desse Cristo maravilhoso. Felicidade, amor. Isso é a vida eterna, irmãos. Vida de comunhão, vida de intimidade, vida de amar e ser amado. A diferença é que quem vive no Espírito e é guiado pelo Espírito e anda na palavra e bebe da água da vida, mesmo que as pessoas ao redor não a amem, ela é preenchida pelo amor de Deus. Mesmo que as pessoas ao redor entrem em confusão, em conflito, em guerra contra ela consegue sentir a paz de Cristo, mesmo sendo perseguida ou perseguido. Mesmo que recebe notícias difíceis, complicadas, mesmo que saiba que pessoas se levantaram para te prejudicar, ela não perde a alegria, porque a alegria é Cristo, a alegria verdadeira. E é esse Cristo que nós celebramos alguns dias atrás. Esse Cristo merece toda a honra, todo louvor, toda a glória, toda adoração, toda exaltação. Em outras palavras, você só precisa de Jesus. Você precisa priorizar Jesus. Você pensa tanto em dinheiro, você pensa tanto em trabalho, você pensa tanto em empresa, você pensa
tanto em escola, você pensa tanto em informação, você pensa tanto em fazer cursos daqui, dali e acolá, não é? Você pensa tanto em reformar a casa, você pensa tanto em adquirir um carro, você pensa tanto em comprar uma casa, você pensa tanto em fazer tantas coisas, e prioriza o seu tempo com tantas coisas, e você ocupa sua mente com tanta programação, tantos esportes, e Cristo fica por tabela, fica à margem. Como que você quer viver uma vida vitoriosa? Como que você quer viver uma vida cheia de paz, de alegria, de amor, de esperança, de fé, de harmonia, se você ocupa a sua mente mais com lutas, com futebol, com programações que não edificam a sua vida, e Cristo, que deveria ser a essência, a razão, o foco, fica à deriva. E aí nós lembramos de Cristo só na hora do desespero. Não. Cristo não é uma varinha mágica que você usa na hora que você está em desespero e necessidade. Ele é a água viva, Ele é o pão vivo, Ele é a luz do mundo, Ele é a vida eterna. Vamos cantar aquela música? Tu és minha vida. Vamos celebrar Ele, né, irmãos? Honrá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo. Mas ao cantar esse cântico, canta com a alma, canta com teu espírito. Faça desse cântico uma verdade de Deus na sua vida. Declara para Ele que a partir de hoje, Ele é o centro, Ele é a razão, Ele é a prioridade, Ele é o alimento. Declara hoje que você vai fazer dele o Senhor absoluto da sua vida e da sua história. Se você assim fizer, o seu caminho vai ficar aplanado, a luz vai brilhar na sua frente, você não vai andar em trevas, e Ele vai sustentar a sua vida.